Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo de pós-jogo de Fluminense 3, Portuguesa 0. E do tipo, eu quero falar uma coisa que eu fiquei pensando depois que acabou o primeiro tempo. Antes de realmente pedir para vocês se inscreverem. Eu vou pedir logo. Se inscreva no canal, faça o triplo C. Redes sociais na descrição, vídeo todos os dias, às 10, 12, 20 horas e só bora. E bom, e Pix na tela. Então, eu quando acabou o primeiro tempo, no aquele calor todo que eu tava, eu fui pensando assim, cara, o Fluminense não pode fazer isso. O Fluminense não tem que fazer isso. O Fluminense tem que ganhar e ganhar bem. De três gols pra cima, tranquilo. Eu fiquei pensando assim, cara, é sério mesmo? Que é assim que você quer mostrar pro Marcelo que o Marcelo veio na boa? Que ele realmente não precisa se preocupar tanto? E aí de lá pra cá realmente mudou a situação. O Fluminense chegou em terceiro colocado, a Portuguesa em nono. Nona rodada do Maracanã. 25 de fevereiro de 2023, às 16 horas no Maracanã. O jogo foi a Lantridade. A transmissão teve na Band Esporte e canal da Dali. Principalmente, se você quiser ver, veja todas as transmissões da Central Fluminense. A casa de aposta que eu vi deu 1,29 para o Fluminense, 4,55 para o empate e 12 para a Portuguesa. O site de futebol que eu utilizo deu 90% para o Fluminense, 2% para o empate, 8% para o Portuguesa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Atualmente ainda é 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Fazer o quê? Eu quero falar um pouquinho pra vocês que eu estive ali e realmente foi um show à parte a questão do Gigantes da Lira. Eu estive no setor leste. No setor sul, me parece que o Fanfarra Tricolor ele não foi pra arquibancada, ele só ficou ali naquele setorzinho mesmo de ar-condicionado. Mas eu achei genial. Parabéns por ele ter feito isso. Cara, era mulher barabari, malabar, mulher de perna de pau gigante, era mestre sala e porta-bandeira. Achei incrível. Parabéns. Fluminense entra em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander. Eu achei interessante essa entrada de Alexander. André Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano. Os desfalques eram o Manuel, o Jorge e o Apis por lesão. E pendurados foi Giovani, Nino, André e Guga. É interessante a gente ver que todos os jogadores são pendurados. Eu só achei, por exemplo, do Giovani e Nino, mas depois me falaram que André e Guga também estavam, não entendi. A Portuguesa do técnico Felipe Surian vem em campo com Mota, Joase, Matheus Santos, Fredson, Yuri, Charles, que seria o Wellington César, não é Lucas Silva, não, é Vitor Fritosa e Lucas, né? Lucas normal, que é o Lucas Santos, Romarinho, Lucas Silva e Emerson Carioca é o time escalado pelo Felipe Soriano. Desfalques era o Nathan, era o Watson, que era por lesão, e pendurados estavam Fredson, Charles, Cafu, Matheus Santos. E bom, diferentemente do que eu sempre falo, que é sempre dando o que aconteceu,
eu quero pontuar aqui, vou fazer uma mudança drástica, que em vez de ficar falando sobre o que aconteceu no jogo, eu anoto aqui, eu vou sempre anotar aqui nesse caderninho aqui sobre o que aconteceu no jogo para me lembrar bastante, mas eu acho que no primeiro tempo a gente já pode passar. O primeiro tempo eu acho que foi muito mais a questão do condicionamento e do calor que estava no estádio do que propriamente de outra coisa. A Fluminense realmente não rendeu bem. Realmente teve algumas chances interessantes, mas nenhuma delas que realmente valorizasse o jogo em si. Teve vários erros do juiz também, mas nada além de realmente bate-rebate, tanto que acabou o primeiro tempo com... Calma aí. Acabou tendo com 69-31, 5-3, foram poucos chutes. Teve alguns chutes, teve apenas um chute que foi tenso do Romarinho no primeiro tempo. E do Fluminense, nada que seja tão relevante assim. Já no segundo tempo, realmente, desde a saída do David Braz, a entrada do Lima, e o André fique recuado para jogar como o zagueiro e transformando o Lima como um segundo volante, o Fluminense ganhou status de velocidade, ganhou status justamente de ofensividade, e foi muito interessante a gente ver isso. E de fato a gente teve bastante chance, o Fluminense foi amplamente dominante, não é à toa que ele chegou a ter os seus 15 chutes a 8, e aumentou justamente a porcentagem de bola, que antes era de 61, foi para 67, logo demonstrando muito mais superioridade no segundo tempo do que no primeiro tempo. E foi muito por conta de realmente tentar um chute lá do meio da rua do Lima e o Cano realmente dar um toquezinho. Realmente o Cano perceber que estava livre e poder chutar. E um golaço histórico de Keno, que lembrou muito o Richarlison, que fez o Fluminense chegar nesse resultado de 3-0. Muito interessante sobre isso. O destaque positivo para mim, eu sempre faço um destaque positivo apenas do time adversário, não faço negativo, mas o destaque positivo foi para mim do Fredson, que achei interessantíssimo esse jogador. É um cara que realmente, dominou muito o esquema, muito do primeiro tempo não ter sofrido alguma coisa, foi muito por conta do Fredson, que diversas vezes interceptou bolas que poderiam virar gol para o Fluminense, mas depois de estar mais cansado e de ter trabalhado muito no primeiro tempo, ele deu uma parada, deu uma queda de rendimento, e essa queda de rendimento que gerou esses 3 gols ali. Destaque positivo foi para o Germancano. E um destaque negativo justamente do time, eu vou colocar para Alexander. Diversas vezes ele realmente não mostrou o que ele veio fazer no Fluminense. Eu acho que essa posição de lateral não vai ficar muito boa nele. Até porque é muito estranho, porque ele inicialmente era volante, jogou muito bem como meio armador nas mãos do Ramon Menezes, o atual técnico da seleção brasileira e da seleção sub-20. E aí, ele chega no Fluminense como lateral, muito estranho, muito estranho. Logo, meu destaque negativo vai para Alexander. No caso do juiz, para mim, ele errou vários lances que para mim eram interessantes, eram importantes. Até teve um erro de lateral, que o cara ele pegou a bola que estava próximo da meia-lua do escanteio, e ele acabou somente estando próximo ao meio campo. Isso foi insanidade. Os amarelos que ele aplicou, para mim, não tem dúvida, não vou falar contra isso. Um dos mais importantes foi contra o Emerson Carioca. E na minha concepção, o Fluminense ele foi muito bem. Primeiro tempo péssimo, segundo tempo que melhorou, as condições de calor começou a melhorar.
E parabéns ao Cano, 50 gols pelo Fluminense. É uma marca que pra mim é gigantesca. É o cara que cheira gol. E não é à toa que ele percebeu que se não desse aquele toque. Porque muito jogador, ele deixa de tocar a bola assim, vou deixar ele chutar pra ele ter o rumo dele. Porque ele pode meter o gol. E o Cano faz justamente isso, fala assim, vou tancar, eu vou tocar na bola pra realmente a bola dar uma desviada e acabar prejudicando muito o goleiro adversário. Realmente mostra a capacidade do Germancano. Muito obrigado. Esse daqui é a minha análise. Muito obrigado para quem assistiu. Se inscreva no canal. Faça o triplo Z que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. E pô, vamos lá, vamos se inscrever no canal, né? Pô, tô cansado de ficar vendo 309 inscritos. Saudações tricolores.